A cena de abertura de corridas clandestinas é pura energia e estilo. À meia-noite, em uma rua deserta, somos apresentados a um universo pulsante. Motociclistas em couro e mulheres cheias de atitude. O ronco dos motores e a batida marcante do hip hop preenchem o ar, enquanto nuvens de fumaça de pneus e tons cristalizados de azul e preto criam uma atmosfera hipnotizante. Imagina-se uma resposta mais enxuta, descolada para Velozes e Furiosos, mas tem pouco da energia visceral de seu antecessor e nada de seu senso adolescente de grandeza. A trilha sonora riquíssima varia de James Brown, Metallica e Ja Rule, e assim entramos no mundo dos clubes dos motociclistas. Segundo o diretor do filme, Greg Rock Bythewood, ele mesmo ficou surpreso ao descobrir que existia um universo assim. Eu não fazia ideia de que esse mundo existia, confessou. Fato é que ele foi inspirado por eventos underground lá de Los Angeles e nos convida então a mergulhar de cabeça nesse mundo intenso e cheio de adrenalina. E de fato existe essa cultura, né? Grandes multidões de pessoas saem para assistir esses eventos de corrida, todo mundo vestido de couro, aquelas calças, as botas, e no filme não é diferente, né? Esses caras se sentem como cowboys. E o diretor teve a ideia de contar isso lá em 2003 como um faroeste mesmo, aqueles duelos que a gente acompanha nos filmes de faroeste, nos filmes de Bang Bang, onde eles se encaram, se desafiam, e aqui seria como se fosse não o pistoleiro mais rápido, mas o piloto mais rápido do oeste. E nessa história, o rei de Cali, gíria para a Califórnia, é o Fumaça, que foi interpretado por Laurence Fishburne, que foi a primeira e única escolha da direção para interpretar esse personagem que é central no filme. E pra mim, tanto o Laurence Fishburne quanto o Derek Luke, que fez o coadjuvante, e a gente já vai falar mais dele daqui a pouco, tem mais carisma que o Vin Diesel lá em Velozes e Furiosos, como Dominic Toretto. O Fumaça é o líder dos Black Knights, um grupo de motociclista underground da Califórnia formado por afro-americanos de colarinho branco, que trocam seus trajes de negócio fora do horário comercial para vestir couro e ir correr. E embora que Fumaça esteja no fim do seu reinado, como o cão de guarda ali daquela subcultura da corrida, a performance, né, a atuação do Fishburne como alguém mais deprimido, mais reflexivo, traz ao personagem um aspecto de mentor, de alguém mais experiente, de alguém mais maduro e que estaria pronto para passar o bastão, embora continue ativo. E ele é um contraste mesmo, né? Tanto fisicamente, né? Ele tá mais corpulento, mais barrigudo, mais envelhecido do que o restante do elenco, formado majoritariamente por jovens, tatuados, musculosos. Então ele é meio que um contraste mesmo. Seria quase que um caminho natural que ele deixasse o reinado. O filme conta com vários atores conhecidos, como por exemplo Djimon Hounsou, Terrence Howard, Orlando Gomes, quem aí não lembra dele lá em Todo Mundo Odeia o Chris como o Sr. Newton, Rick Gonzalez, lembra daquele ator que fez Coach Carter? E esse é um filme que retrata ali o mundo dos motociclistas de rua como uma sociedade clandestina e estritamente hierárquica nas margens extremas ali da vida urbana, onde a velocidade e aquelas bravatas mesmo, né, quando peitam uns aos outros dizendo que é melhor, que vai ganhar, que é o mais rápido, isso é o que reina aqui. Essa disputa de ego. E desde o início dos anos 70, né, lá nos Estados Unidos, centenas de clubes desse tipo existem, como Chosen Few, Valiant Riders, Soul Brothers. Então isso faz parte da cultura, né? E com os vencedores, os corredores vencedores alcançando status de lutadores ou de estrelas do rock, celebridades. Então a gente vê várias equipes vestidos ali com os uniformes, né, respectivos das suas equipes, dos seus clubes, e os melhores
melhores competidores competem em altíssima velocidade, batendo os 3 dígitos, passando dos 100 km por hora, e competem por troféus, né, que aqui nessa história são mulheres ou capacetes, a coroa, como eles dizem. Coroa serve para 2 tipos de troféu, né, você entendeu. Então quem ganha tem o direito de se gabar contra todo mundo. Quem perde, perde a sua coroa para o outro. É uma coisa meio que desconfortável. Vemos muitas corridas ilegais ali na calada da noite. Ruas sombrias, muito parecidas com aquelas corridas de arrancada, aqueles ralis que a gente via lá em Velozes e Furiosos. E a DreamWorks esperava que esse filme, né, Corridas Clandestinas, que foi um filme que custou 20 milhões de dólares, atraísse justamente esse público, o público de Velozes e Furiosos, que tinha sido um sucesso também ali no início dos anos 2000. Mas apesar de ser um bom filme, o filme sequer se pagou, alcançando uma renda de 23 milhões de dólares. 23.500 ali, não chegou a se pagar. E a crítica também bateu pesado no filme, mas isso não quer dizer muita coisa, né? Quando os críticos dizem que é bom, o filme é bom. Ou quando dizem que é ruim, o filme é ruim. Não vai por essa não, tá? Se você for por essa, você vai deixar de ver muitos filmes que são bons. Um faroeste de ação moderno. E aí é digno de destaque porque eles tiveram o trabalho de filmar as cenas de corridas impressionantes por mais de 40 locais diferentes dentro do estado. Então é uma fotografia que deu trabalho e acabou dando um bom resultado. E sem o benefício de efeitos especiais. O diretor já afirmou que essas cenas, né, de perseguição, de corridas de moto, foram inspiradas por filmes como Mad Max 2. Nenhum ator ali estava de frente para uma tela verde. Eles fizeram aquilo mesmo. Isso foi pensado para a gente sentir a autenticidade de uma corrida de moto. E os atores que foram escolhidos para o filme, grande parte do elenco, foram escolhidos sim por serem bons atores, mas porque sabiam pilotar motos. Grande parte do elenco sabia dirigir motos. Toda aquela turma, Laurence Fishburne, Djimon Hounsou, Orlando Gomes, todos eles ali sabiam pilotar motos. E isso foi um diferencial, né, na escolha do casting. Isso tornou muito autêntico. Laurence Fishburne, por exemplo, é um entusiasta de bicicletas e de motos, e esse projeto chegou nas mãos dele quando ele estava lá na Austrália, enquanto ele estava gravando as 2 sequências de Matrix, e ele já disse que ele pertencia, pelo menos à época pertencia, não sei se pertence até hoje, a um clube de motociclistas formados ali por estrelas, né, por bilionários e que também são estrelas de cinema. Então tinha tudo a ver, né, foi a escolha perfeita mesmo para ele ser o protagonista dessa história. E o personagem dele foi baseado nas experiências de vida reais de Manuel Polkey Galloway, que presidiu o clube Valiant Riders de Pasadena. O próprio Galloway já disse que realmente há muitos clubes desses lá na Califórnia e todos eles seguem códigos, regras, estatutos, é tudo muito organizado. O filme também, para além da ação, tem um lado mais emocional que toca em laços de família e que reserva um plot twist bem interessante, né? Uma reviravolta que a gente não esperava e que faz dessa história ser bem mais profunda do que apenas um filme de ação e que tem tudo a ver com o personagem Kid, ou Jalil, que foi interpretado por Derek Luke, um ator que eu já conhecia por um filme bem anterior a esse, um filme muito bom também com Denzel Washington, se chama Voltando a Viver, onde ele também é um jovem que precisa de uma mentoria e que é errante, passa por um amadurecimento, e aqui ele é um aspirante a piloto, cujo o pai Will era um mecânico ali adorado pelo Fumaça, mas ele morre tragicamente em um acidente lá no início do filme. E mesmo vivenciando de perto esse acidente, Kid, após passar um período, ele deseja correr com os grandões e ele até chega a formar o seu próprio clube de corrida. Tudo isso para desafiar Fumaça, né, que é o rei ali da Califórnia. E tá no sangue dele, né, a competição. Você vê isso. Então é um filme bem interessante que tem esse clima de competição e tem também um lado emocional bem tocante. Então é um filme que equilibra a ação com essa parte mais emocional, com uma boa trilha sonora, baita trilha sonora mesmo, várias músicas muito interessantes, personagens também bem carismáticos, uma boa fotografia, figurino, cenas gravadas ali nos efeitos práticos. O único problema do filme são os
os personagens mais coadjuvantes mesmo, né, que entram e saem assim, sem rumo, não tem a menor importância. Djimon Hounsou, Terrence Howard estão lá só por estar mesmo, são quase que personagens decorativos, né? O filme se concentra basicamente no Kid, no Jalil e no Fumaça. Nada que aconteça fora desses dois é interessante. Dito isso, digo que é um filme que vale a pena ser visto. Eu encontrei ele, veja você, no streaming do Mercado Livre.